Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem nesse início de ano. Espero que tenha ocorrido tudo bem com vocês no ano novo. E sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jardim de Livros. Eu sou o Matheus e nesse vídeo eu estou querendo fazer uma proposta um pouco diferente para poder abranger um pouco a gama do canal aqui. Então, eu decidi fazer aqui um vídeo falando sobre os melhores filmes, todos os filmes que você precisa ver na sua vida, que são filmes inteligentes, são filmes reflexivos, são filmes até transcendentais, são filmes que você vai, cara, ter bons finais impactantes, finais que você vai ficar pensando muito naquilo, filmes que você pode tirar boas lições, que você pode ter boas referências ali. Cara, são filmes extraordinários, inteligentes, bem escritos, bem dirigidos. Sabe, filmes fenomenais. Então, assim, eu tenho uma lista imensa de vários filmes e eu queria falar sobre isso, sobre alguns filmes, né? Pra poder fazer um conteúdo um pouco diferente aqui, mas o canal vai continuar sendo sobre livros. E só que acontece, eu gravei um vídeo em duas partes. Eu gravei um vídeo, primeiro falando sobre os filmes mais cabeça que eu já vi, um dos filmes melhores, filmes mais inteligentes, mais complexos. E no final, mais ou menos ali no final, não, mais ou menos ali na metade, eu resolvi falar sobre os meus filmes preferidos, meus 8 filmes preferidos, que não necessariamente são todos cabeça. Tem muitos inteligentes, muitos filmes de cabeçudo mesmo, pessoa que quer refletir ali sobre a existência, mas, e com um final, né, com um plot twist no final, mas tem alguns filmes ali que também são ação, super-herói, então eu resolvi fazer um vídeo, metade falando sobre os melhores filmes mais inteligentes, e outro vídeo falando sobre os filmes que eu mais gosto, eu coloco lá no meu top 8, né? Eu vou começando do 8 até chegar no primeiro. Só que o vídeo ficou muito longo, galera. O vídeo ficou gigante. Foi o maior vídeo que eu vi, ficou com 1 hora e 17 minutos. E eu não sei se vocês têm ainda a paciência para me ouvir falar durante 1 hora e 7 minutos. Eu não sei, coloquem aí nos comentários se você tem a paciência de ver 1 hora e 17 minutos meus aí. Se tiver, pode colocar. Se quiser vídeos mais curtos, comente aí também. Mas assim, são vídeos que para você tomar um cafezinho, sentado na poltrona ali no final do dia. Às vezes até apagar a tela e ficar só escutando, sabe? Tipo um podcast. Mas eu decidi que por enquanto eu não quero fazer vídeos tão longos assim, porque eu não sei se vocês vão se interessar, né? Então eu vou saber agora com vocês comentando aí embaixo. E aí eu resolvi fazer separadamente. Então eu tô fazendo isso aqui, na verdade, uma edição para poder fazer os vídeos separadamente. Então primeiro vai ser esse vídeo que você tá aqui agora, que vão ser os filmes mais cabeça, com maiores reviravoltas, os mais inteligentes, mais profundos. E eu vou fazer a segunda parte, que eu vou fazer um vídeo separado que vai ser lançado depois desse, que vão ser os meus filmes preferidos. Que tem alguns que são realmente complexos e profundos, e tem outros que não são tão complexos e profundos, mas são bons filmes. Não necessariamente todo bom filme tem que ser complexo e profundo. Até porque existem filmes reflexivos ali, introspectivos, que não são bons filmes. Eles tentam ter uma profundidade que não conseguem e não funciona. E existem filmes que não são tão preocupados com isso, que não querem passar uma super mensagem, querem ser só competentes dentro do que eles se propõem ali, dentro do recorte que eles fizeram. E, cara, é um baita filme, bem dirigido, bem produzido, com boas atuações. Então eu queria fazer essa diferenciação. Eu fiz tudo num vídeo, mas agora eu quero fazer separadamente. Vou fazer aqui 2 vídeos. Um que é esse, só sobre os filmes mais cabeça, e o outro, em seguida, que eu vou lançar posteriormente, só sobre os meus filmes preferidos, que são para mim os melhores filmes que existem, beleza? Então se você quiser, já deixa aí o CCC, que é curte, comenta, compartilha. Se você chegou nesse canal agora, se inscreva no canal para receber o próximo quando vir. E se você já se inscreveu aí, aperta o sininho para ativar todas as notificações, beleza? Então vamos lá. O primeiro filme se chama A Vila. A Vila, se eu não me engano, é do Shyamalan, não sei, é um cara aí que tem um nome parecido com esse aí, e é um filme de 2004. É um filme de 2004 chamado A Vila. Bom, A Vila se passa... Eu gostaria muito de dar um spoiler aqui, porque é um spoiler que faz o filme ter aquela cereja no bolo, mas não vou contar não, vou falar só sobre a premissa. Esse filme, cara, vai falar sobre uma vila que tem as pessoas lá que vivem nessa vila, e elas vivem de uma forma um pouco precária. Elas são autossuficientes ali
E elas têm ali, tem os anciões, que eles comandam a parada, eles mandam, e tem os mais jovens que nascem, vão crescendo lá, e ninguém sai da vila. Ninguém sai da vila, tem uma linha em volta da vila amarela. E por que ninguém pode sair da vila? Porque existem monstros. Sim, existem monstros, criaturas sombrias que rodam, ficam rondando em volta dessa vila. Eles não passam daquela linha amarela, eles não podem passar. E então as pessoas que vivem dentro também não podem passar para o outro lado porque serão atacadas. Porque você vai estar no meio da floresta ali e os monstros vão te pegar. Então as crianças, os jovens já são educados ali, ó, não pode sair da vila porque você corre grave risco aqui de ser atacado por um monstro, né? Então os idosos já vão contando essa história. Então é só isso que eu vou falar. Assista porque tem no final um plot twist dos melhores que eu já vi. Então no top 5 dos plot twists. Para quem não sabe o que é plot twist, é uma reviravolta no final que você pensa que é uma coisa e acaba se tornando outra completamente diferente, beleza? É só isso que eu vou falar. Assistam a Vila de 2004. Bom, o outro filme aqui da minha lista é A Lista de Schindler. Cara, A Lista de Schindler é um filme que eu demorei para assistir porque falavam que ele era muito longo, muito chato, ele é em preto e branco. Mas, cara, isso, na verdade, nada disso tira o efeito fantástico que tem de ser um filme muito bom, um filme comovente e um filme que vai te marcar, um filme que você... Não importa quanto tempo passe, você vai lembrar, cara, aquele dia que eu tava assistindo A Lista de Schindler. Vai ser uma referência para você. Se passa durante a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista, e existe um dono de uma fábrica que ele é muito rico, que é o Oskar Schindler. E o que acontece? Para quem não conhece mesmo mais ou menos o contexto da Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista era feita principalmente em cima dos judeus. Eles capturavam os judeus, levavam para campos de concentração para poder exterminá-los. Então surgiu esse homem, o Oskar Schindler, que ele tinha uma inclusão da fábrica dele, que, se eu não me engano, era de aço, fazia panela e outras coisas, e o governo nazista. O governo nazista precisava de empresas ali para poder fazer acordos e tal, e mover a economia. E a fábrica de Schindler, do Oskar Schindler, era uma fábrica muito importante para os nazistas. Então eles trabalhavam em conjunto assim como trabalhava em conjunto com várias outras empresas, né, no país, na Alemanha, e ele tinha que se submeter. Só que ele era diferente, porque ele tinha enfim, porque existiu mesmo, ele tinha uma afeição muito grande pelos judeus. Então ele salvava os judeus como? Colocando eles para trabalhar na sua fábrica. Então, quando ele tinha a oportunidade ali de ver um nazista sendo perseguido, sendo levado, ele inventava uma situação ali para poder fazer com que os judeus sejam recrutados para o trabalho dele. Ele fala, não, precisa desse cara aí. Não, mas ele é só um judeu. Não, mas esse cara aí, eu já conversei com ele sabe pra caramba de mexer na máquina tal, eu preciso dele. Aí, como a fábrica era importante para os nazistas, ele deixava. Então o Oskar Schindler ele ia salvando ele premeditadamente dizia que ia contratar, né, os judeus, um de cada vez. Só que, na verdade, os judeus não conheciam ele e não sabiam, na verdade, trabalhar nas fábricas. Só que ele inventava isso como uma desculpa para salvar os judeus, que aí, colocando-os na fábrica para trabalhar, eles escapam da morte, pelo menos naquele momento. Então, cara, é um filme muito bom, cara. É um filme, uma história muito emocionante. E ele chora porque ele queria ter salvo mais judeus. Então, assim, tem muitas coisas legais no meio do filme, muitas coisas interessantes, que eu não vou contar para não estragar a experiência. Então assistam A Lista de Schindler, que é outro filme muito bom. Não é um filme que vai ter uma reviravolta mirabolante, mas é um filme, cara, excepcional, muito bem feito. Se eu não me engano, ele é do Spielberg, se eu não me engano. Acho que é. Mas assim, cara, é fantástico. Assistam, uma história muito linda. Trágica e linda, né? Em um certo ponto, por você ver a devoção de uma pessoa para poder tentar salvar todo um povo. O próximo é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, Stanley Kubrick, que saiu em 1969, se eu não me engano. 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou só Uma Odisseia no Espaço, sei lá, você procura aí, mas em geral vai estar 2001, Uma Odisseia no Espaço. Que em 1969, 1968, foi um ano antes do lançamento para a Lua, primeira missão para a Lua, Apollo 11. Então eles fizeram ali mais ou menos uma projeção de como seria 2001, que já teria naves indo para a Lua, indo para outros pontos da galáxia e tal. E mais ou menos, né? Acertaram a parte da Lua, mas erraram que ele poderia chegar em outros pontos do Sistema Solar. Perdão, falei galáxia, do Sistema Solar ainda, do nosso Sistema Solar. E então, 2001, Odisseia no Espaço,
vai falar sobre, bom, principalmente sobre a evolução humana, como que a evolução humana não foi manualmente acontecendo, startando, mas como ela foi impulsionada por seres extraterrestres. Como seres extraterrestres deram ao humano toda a sua inteligência, toda a sua perspicácia, toda a sua evolução para que eles conseguissem sair de primatas para seres inteligentes que conseguem não só explorar, mas também colonizar o espaço. E, cara, se você gostou de Interestelar, que é um filme muito famoso, né? Difícil a pessoa não ter visto o Interestelar. Se você gosta do Interestelar, cara, você vai amar o 2001. Talvez você não goste tanto, porque é um filme de 68, então, cara, tem os efeitos especiais ali e tal, meio, né, meio mequetrefes ali, mas, cara, ele é muito competente, ele fala sobre o perigo da inteligência artificial, né, sobre como é perigoso você deixar muito poder nas mãos, né, figurativamente, ali na inteligência artificial. Então, cara, é um filme que vai falar sobre muitos assuntos inteligentes, muitos assuntos importantes, né? E o livro ainda é melhor, porque o livro ele aprofunda mais, ele fala sobre... tem conspiração no livro e você percebe ali que no filme não tem tanta conspiração, né? É mais a ideia central ali da evolução humana, a ponto deles conseguir se desenvolver pela galáxia e tal, e ele tem um empurrãozinho aí de seres extraterrestres. E o livro ele vai explicar coisas que o filme não explica. O filme ele te deixa num vácuo ali. Então é importante ler o livro, ou você pega a explicação na internet aí, e eu não vou contar aqui, e aí você vai ter uma noção, vai ser uma experiência melhor para você. É um filme longo, é um filme que algumas partes demora, mas galera, tudo nesse filme, esse filme não tem nenhuma gordura. Às vezes fica ali 4, 5 minutos dos macacos brigando, mas cara, isso é importante, isso vale, isso tem porque tem 5 minutos de duração, entendeu? Então assim, não pule nenhuma parte, essa experiência ela tá ali por um motivo, não tá à toa, beleza? Então, 2001, Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. O próximo, cara, não, esse filme eu vou deixar para depois, que é um dos meus filmes preferidos, beleza? Tá, vamos para um filme histórico, Gladiador, não preciso falar muito, ele é muito famoso, se eu não me engano ganhou o Oscar, é com Russell Crowe do Ridley Scott. Ridley Scott fez muitos filmes bons, e o Gladiador cara, fenomenal, é um general romano, que ele é traído e colocado para servir de escravo, né, como... Ele é como traído, né? Trai ele, coloca para servir de escravo e como gladiador. Então, o resumo do filme, mais ou menos, é ele ter a sua vingança e provar que ele realmente era um general romano e não só um escravo, como as pessoas achavam que ele era. E ele vai lutando de arena em arena até chegar no mais famoso, que é o Coliseu Romano, né? E aí ele vai enfrentar o cara, um dos caras que sacaneou ele, que foi o Cômodo, filho de Marco Aurélio, imperador romano, beleza? Só isso. E outro filme histórico muito bom também ele é novo, se eu não me engano, é 2008, 2018, 2019, alguma coisa assim. Tem na Netflix. Se eu não me engano, ele é um filme original da Netflix, não sei. Mas é muito bom, que é o Legítimo Rei. Assista o Legítimo Rei, que vai falar sobre a história de Robert the Bruce, que, na verdade, foi um cara que foi motivado ali pelo William Wallace, que foi um revoltoso da Escócia contra a Inglaterra. E aí o William Wallace vai morrer e tal, vão executá-lo. E aí o Robert the Bruce é o cara que vem depois, inspirado no William Wallace, para poder continuar lutando na guerra de independência da Escócia contra a Inglaterra, beleza? Só isso que eu vou falar também. Assistam. Lembrando que o Gladiador e o Legítimo Rei não são filmes muito cabeças e tal, mas são filmes historicamente bons. São filmes historicamente bem compostos, bem escritos, bem produzidos, beleza? Então são bons filmes históricos medievais. O próximo aqui se chama O Beco do Pesadelo. Eu não lembro mais ou menos... Não lembro quem é o diretor, mas ele é novo também. Se eu não me engano, ele é de 2021, 2020, alguma coisa assim. O Beco do Pesadelo não é um filme de terror. Não pense que é um filme de terror. O nome, na verdade, eu não sei como é que é o nome em inglês, mas foi traduzido... Se não foi isso, acho que não foi. Não deve ser O Beco do Pesadelo em inglês. Mas ele foi muito mal traduzido, cara. Se não foi. Por quê? Ele não é um filme de terror. Então talvez ele tente se vender ele como um filme de terror, mas não é. É um filme muito bom, cara, de um cara que ele decide trabalhar no circo. Vai trabalhar no circo, ele está sem opção de emprego, ele vai trabalhar no circo. E lá ele conhece dentre as outras pessoas que trabalham, os funcionários circenses, ele vai conhecer uma moça que ela faz leituras da personalidade das pessoas
Leitura fria, que é, por exemplo, você chegar lá, aqui na plateia tem alguém que tem uma mãe que tá passando por um problema. Aí, sabe, charlatão mesmo, picareta, que engana as pessoas. Então ela vai ensinar os truques pra ele. Tal, você descobre que a pessoa tem isso porque você joga uma letra aqui, você fala uma coisa aqui que dá referência, e aí você saca isso na hora, se a pessoa é ou não é daquele jeito. Então ela vai ensinando ele a ser malandro, assim, a pegar as coisas no ar e parecer que ele é um profeta, que ele sabe as coisas, sabe? Enganar. Ele chega assim, mas você tá passando por um problema, não tá? Aí o cara, tô, mas, cara, isso aí vai passar daqui a algum tempo. Eu sei que... Aí, tipo, ele vai aprendendo a manipular as pessoas, né? Por dinheiro. E aí, só que ele é um cara safo, ele é um cara inteligente que pega rápido e ele não evolui aquilo. E ele começa a trabalhar como dizendo que ele fala com os mortos. Então ele começa a enganar as pessoas dizendo que fala com os mortos, com os entes queridos das pessoas, né? Que as pessoas vão dar rios de dinheiro para ele para poder falar, conseguir a oportunidade de falar com familiares, amigos, ou esposa, ou marido que já morreram. E aí ele vai enganando as pessoas e tem um plot twist também que é muito bom, estilo esse que eu falei da Vila, também é muito bom, cara. Talvez esteja nos 5 melhores plot twists aí. Na verdade, acaba sendo um paradoxo no filme, mas vocês vão entender quando assistirem. O Beco do Pesadelo, beleza? O próximo talvez seja o melhor plot twist. Número 1 plot twist, a melhor reviravolta até hoje em qualquer filme, que é A Ilha do Medo, dirigido por grande e crítico dos filmes de super-heróis, o Martin Scorsese, com Mark Ruffalo, para quem não sabe, é o Hulk, o Bruce Banner, e o Leonardo DiCaprio, para quem não sabe, fez vários filmes aí. Então, galera, A Ilha do Medo, ele tem uma reviravolta fantástica, muito sacana, muito inteligente no final. Eu não vou contar aqui porque vai estragar completamente, mas a premissa, sem spoiler, sem contar nada aqui de importante, vai ser que dois parceiros investigadores vão até uma ilha que é uma prisão psiquiátrica. Lá, pessoas que cometeram crimes, mas perdão, foram consideradas psicologicamente insanas e estão presas lá. E aí eles têm que, na verdade, resolver um crime de uma paciente que sumiu. Uma paciente sumiu na ilha, fizeram uma busca, uma varredura, não encontraram essa paciente. Paciente / prisioneira, né? Porque ali não são só pessoas que estão passando por transtornos psicológicos, mas também são pessoas que cometeram crimes. Isso na década de 50. E esse cara, o principal, ele é um cara que lutou isso em 1950, ele é um cara que lutou na Segunda Guerra. Ele teve contato com campos de concentração ali, viu o Holocausto de perto. E aí ele se torna policial, depois que muita gente, soldados que voltavam da Segunda Guerra, se tornavam policiais, né? Porque já tinha treinamento e tal, então facilitava. E aí ele vai investigar o sumiço dessa paciente, né, que desapareceu. E é só isso, cara. Mas é um filme fantástico. A trilha sonora é impecável. Cara, a trilha sonora tu fica, cara, vidrado ali. A trilha sonora te puxa pro filme de uma forma que eu nunca vi antes, cara. Assim, é fantástico. Beleza? Galera, vou encerrar o vídeo agora rapidinho, porque senão ele vai apagar o vídeo. Se passar de 20 e poucos minutos, ele apaga o vídeo e não salva, beleza? Já volto. Então, o próximo filme... galera, voltando aqui à explicação, na verdade, esqueci que eu não expliquei nesse vídeo ainda. O meu cartão de memória tem um problema aí, que ele, depois que passa de 20 minutos, ele desliga sozinho a filmagem, ele fecha a filmagem e não salva. Ou seja, eu já gravei vários vídeos aqui que foram pro ralo, eu tive que gravar de novo porque ele fecha e não salva, beleza? Então, quando passar sempre dos 20 minutos, eu vou ter que encerrar aqui, que no caso, na edição, eu vou colocar só uma pausa aí, um corte. O próximo se chama Mãe, em inglês Mother. Eu não lembro qual é o diretor, mas tem esqueci o nome que faz a mística mais jovem, né? Jennifer Lawrence. E o Javier Bardem, que faz o vilão do Jack Sparrow no 5º filme, do Piratas do Caribe. E vai ser uma trama ali, cara. Eu não sei como eu posso explicar esse filme para instigar você a querer ver sem contar nada sobre ele. Vamos dizer que ele é um filme que ele é minimalista, ele se passa dentro de uma casa, mas ele representa algo muito maior do que aquilo. É como se fosse uma alegoria. Totalmente uma alegoria. É um filme que se passa numa casa ali, com no máximo ali uns 10 personagens.
E é um cara, um escritor, um poeta com a sua esposa, vivendo ali numa casa nova que eles foram morar. E aí vão ter visitas nessa casa aí, vão acontecer algumas coisas. E é só isso que eu posso dizer, eu acho, cara. É uma alegoria a uma coisa fantástica, uma coisa, sabe, muito maravilhosa, que eu não sei se eu posso contar. Se você quiser ver na internet e tal a explicação, você mesmo assim não vai tirar o gosto do filme, porque você vê a explicação, na verdade, não te tira o prazer do filme, te dá mais vontade de ver, porque tu fala, caraca, agora eu preciso analisar as cenas de pouquinho em pouquinho, de cena a cena, beleza? Mas não sei se eu vou estar estragando aqui a experiência de alguns falando, então eu prefiro não falar e você assista o filme. Mas lembrando, galera, você vai assistir esse filme, se você não souber nada sobre esse filme, quiser se surpreender, você vai assistir e quando chegar no final você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Você fala, cara, que filme estranho, que filme sem pé na cabeça. Você não vai entender. Vai ser um filme que não tem muita lógica. Você sabe, você não percebe que tem um porquê, assim, ele é meio estranho. Ele causa uma estranheza. Mas aí se você for procurar a explicação na internet, você vai ver que aquilo ali representa uma outra coisa. E você vai pensar, quando você vê aquilo, fala, cara, que genial isso aqui. Ele consegue falar sobre duas coisas usando uma trama só. Então, assim, é uma alegoria fantástica, usando um artifício minimalista que é um casal ali na sua casa. Então, mãe, assista Mother. Cara, esse aqui eu vou deixar pra depois, porque também é um dos meus filmes preferidos. 1942 foi lançado, acho que foi 1942. Casablanca, não sei o nome dos atores, não me lembro, mas é um filme fantástico também, que foi filmado durante a Segunda Guerra Mundial e também na história essa passada durante a Segunda Guerra Mundial, que vai falar sobre um triângulo amoroso, mas galera, não é esse triângulo amoroso que nós vemos hoje aí, clichê e tal. É um triângulo amoroso e o final é fenomenal e tem uma das frases mais famosas do cinema que é: nós sempre teremos Paris, que aí você talvez entenda no filme o que significa. É um filme preto e branco de 42 e, cara, eu acho que é o filme mais antigo que eu gosto, assim, eu acho que é o filme que eu gosto, que é mais antigo, 1942, beleza? Casablanca, assistam um filme um pouco de romance, tem a trama nazista ali, o nazista procurando, se passa no Marrocos, então tudo isso que eu vou falar, show? Beleza. Casablanca, e o filme também, esse aqui eu vou deixar para depois porque eu gosto, vou botar na minha lista. Próximo, tem na Netflix, O Poço, se eu não me engano é um filme espanhol. Eu acho que é um filme espanhol, O Poço, que vai falar sobre um poço, uma experiência social de pessoas que são colocadas num poço, em vários estágios desse poço, e quanto mais alta a pessoa tá, mais abastada ela fica com relação à comida, porque vai descendo uma plataforma com comida. E aí quem está em cima pega um banquete maravilhoso, feito ali pelos maiores chefes ali do local, e aí a pessoa vai comer, aí vai descer, aí a outra vai comer, aí vai descer, a outra vai comer. E aí, quanto mais abaixo você ficar no poço, menos você vai comer. E alguns, no final, muito abaixo, nem comem, porque já chega lá vazio. E, só que aí o que acontece? De semana em semana, se eu não me engano, eles dopam esses caras de novo com gás e trocam eles de lugar. Ou seja, se você ficou bemzão lá em cima, você pode acordar na outra semana lá embaixo e não comer nada durante uma semana. Então, vai ser sobre isso, sobre ascensão social, igualdade, liberdade também um pouco. E vai ser uma alegoria também a sistemas políticos e econômicos, tanto como o socialismo, quanto como o capitalismo. Então vai ser, uma verdade, uma alegoria também, uma alegoria sobre socialismo e capitalismo, a diferença, sobre ditadura, vai falar sobre governos autocratas, sobre ascensão ao poder de forma não democrática, isso tudo utilizando essa fórmula das pessoas presas naquela experiência social daquele poço. Não é um filme chato, pelo contrário, é um filme muito bom, e ele tem muita referência também a outras coisas, além de socialismo, capitalismo, ditadura, autocracia, que vocês podem pesquisar depois, eu não vou falar para não estragar, mas O Poço tem na Netflix, é um filme de 2020. Vamos lá pro próximo, The Darkest Hour. Darkest Hour. Não é um filme muito inteligente, assim, de reviravolta, de experimento social, de ter aquela epifania, mas é um filme muito bom que eu gosto, que é o The Darkest Hour, que veio pra cá como O Destino de uma Nação, do Winston Churchill. É tipo uma biografia do Winston Churchill depois de 1940, quando ele se torna
o primeiro-ministro da Inglaterra para poder combater a ameaça nazista. Então vai desde o parlamento discutindo quem deveria entrar no lugar do Chamberlain, que se mostrou ali ineficaz, negociando com o Hitler, um cara muito fraco. Então tinha aquela coisa, vamos bater de frente com o Hitler ou vamos baixar a cabeça? E aí ficava esse burburinho, escolheram o Churchill, que ele era um cara que se dane o Hitler, vamos pra dentro. E tinha muita oposição dos caras que não queriam que ele fosse pra guerra, falando, não, vamos negociar com o Hitler. E cara, se você entende um pouco de história, você sabe que não seria possível negociar com Hitler e ter liberdade e conforto. Seria realmente, a Inglaterra viveria no inferno, né? Então o Churchill, ele já premeditando isso, sacando um pouco de como funciona a mente de um ditador, de um narcisista, ele já saca aquilo ali e fala, cara, não tem negociação. Se eles não fizerem nada, vai dar ruim. E ele pede ajuda para o governo norte-americano, que ainda não entrou na guerra, ele se sente sozinho. A União Soviética ainda está com um pacto de não agressão com a Alemanha. Então, assim, dois polos ali, União Soviética e Estados Unidos, não estão na guerra. E o nazismo já tomou a França. E o próximo passo é atravessar o mar para tomar a Inglaterra, a Grã-Bretanha ali, né? O Reino Unido. Só que os nazistas ainda não invadiram porque é uma ilha. E a marinha mais forte é a da Inglaterra. Então, os nazistas ainda não conseguiram invadir por esse detalhe. Que eles dominam eles dominam o mar desde a Idade do Bronze. Então, assim, não é tão fácil para os nazistas conseguirem invadir pelo mar se lidando da Grã-Bretanha. Então, o que acontece? Os nazistas estão passam de caça, de avião, né, na Luftwaffe, jogando bombas, assim. A única coisa que eles conseguem fazer é bombardear a Inglaterra. Mas vai falar sobre o Churchill. É um filme um pouco de diálogo, não tem ação. Você está esperando um filme de ação acelerado, não é um filme acelerado. É um filme de diálogo, mas os diálogos te prendem, os diálogos são importantes, são lapidados, são bem escritos, são bem formados, não são diálogos ali. No filme também não tem barriga, não tem gordura. Tudo ali é necessário, beleza? Então é um filme bem burocrático, mas é muito bom. Eu vou abrir aqui um pouco a janela porque eu tô sentindo muito quente. Esse barulhinho da chuva, acho que vai ficar até melhor com o barulho da chuva, só que às vezes passa uma moto ou outra que faz um estardalhaço gigante aí, mas eu acho que vai ficar interessante com o barulho da chuva. Bom, o próximo é um filme... e se você quiser, você é um dos caras que quer, uma das pessoas que quer um filme de ação, esse é um filme pra você, Atômica, com Charlize Theron, com a direção de David Leitch, se eu não me engano. Charlize Theron e o Professor Xavier novo, que é o... Eu esqueci o nome dele, cara. O Professor Xavier novo, que na fase que ele é mais novo. Atômica. Matheus, esse filme é super cabeça? Também não. Esse também não. Ele é um filme que pode ser considerado inteligente, sim. Ele é bem conduzido, ele é bem formulado, mas ele é um filme um pouco mais de ação. E a ação é muito bem feita. Porque na maioria dos filmes de Hollywood, na ação, você vê uma coisa muito picotada, sabe? Eles fazem vários cortes e causam uma confusão visual ali. Pra quê? Pra eles poderem fazer uma luta mequetrefe, sem muito treinamento, sem muito stunt, que se chama lá, que é os caras que treinam, né, os atores. E aí eles fazem um monte de corte ali. Você sabe que é uma luta acontecendo, mas você não sabe o que está acontecendo ali exatamente, né? Qual é a coreografia. Então eles conseguem esconder uma coreografia mal feita com vários cortes, que é um artifício muito usado em Hollywood, que nisso a cinematografia do Oriente dá um banho, porque eles fazem a proposta que é a câmera parada. Você não tem uma trama tão boa no Oriente, mas você faz as cenas de ação são muito bem feitas. A câmera parada, estabilizada, não tem corte. Então a luta vai acontecer ali tipo um plano de sequência, porque ela é bem coreografada, né? Eles dão mais valor à ação do que ao roteiro. Então, esse filme vai fazer exatamente isso, mais ou menos como John Wick. É uma ação, mas se você gostou do John Wick, que é um filme meio trash, né? Assim, eu gosto de John Wick particularmente, mas não coloco nessa lista porque não é um filme cabeça, não é um filme... É um filme bom de ação. O Atômica, ele é um filme bom porque ele vai se passar em 1989, em Berlim, quando Berlim está separado pelo muro, que vai dividir o lado socialista do lado capitalista. E a Atômica, ela é uma agente inglesa que vai para lá para poder conseguir uma lista. Que é uma lista que vazou, que ela tem os nomes ali de todos os agentes
tanto do lado socialista como do lado capitalista. Ou seja, tá todo mundo ferrado, porque vai dizer os nomes ali dos agentes infiltrados, ou seja, agentes secretos, e vai ferrar os dois lados. Então tá todo mundo querendo aquela lista, porque tá todo mundo na reta. Então, ela é enviada pra lá e ela luta super bem e tal. As lutas são realistas, são bem feitas, bem coreografadas. É uma luta bonita de se ver, assim, que a câmera parada, você sabe o que tá acontecendo, e bem conduzida. E Charlize Theron faz um papel excelente da espiã. E o cara também que faz o Professor Xavier também é um outro agente que vai tretar com ela lá. Então assistam Atômica, é um filme que vai falar sobre o Muro de Berlim, aquela época lá, e vai retratar Berlim, na Alemanha, na época ali, um pouco antes da queda do muro, beleza? Então, vamos prosseguir. Esse filme aqui tem... Galera, esse aqui é o último filme cabeça, beleza? Depois eu vou começar com os filmes da minha lista, tá? As Linhas Tortas de Deus, que é um filme da Netflix. Saiu na Netflix esses dias. Eu não sei se é o original Netflix, mas eu acho que é. As Linhas Tortas de Deus. Que é, cara, um filme com um plot twist muito bom. Tá no top 5 também de plot twist. É um filme que vai ter uma moça que ela é internada pelo marido num hospital psiquiátrico. Beleza. Só que ela diz... como ela vai dizer lá que tem realmente um quadro psicológico lá e precisa ser tratada. Só que depois ela fica um tempo e ela quer sair. E ela chega e fala, cara, olha, eu não tô aqui porque eu sou uma paciente. Eu tô aqui porque, na verdade, eu sou uma investigadora. Eu tô infiltrada aqui e ela veio para poder investigar um crime, só que ela não iria investigar como um agente do Estado chegando lá, intervindo. Ela ia investigar como se fosse uma paciente ali, que ela ganharia a confiança dos outros pacientes. E ela foi lá para fazer uma investigação como um paciente. E aí ela vai e fala, cara, descobri aqui quem cometeu o crime, mas agora eu quero sair. Só que aí ninguém acredita nela. Todo mundo fala, cara, você é uma paciente, você não vai sair daqui. Só que os caras percebem que ela é muito inteligente, ela fala super bem, ela tem uma boa organização mental, ela sabe se expressar, ela é calma, fria, e algumas coisas são favoráveis a ela, para que percebam que ela sim é uma agente infiltrada, que está ali trabalhando, outras vão condená-la, né? Outras provas vão condená-la. Isso, galera, estamos voltando a partir de alguns minutos. Isso aqui é tipo viagem no tempo, né? Pra mim, parece que passaram 15, 20 minutos, mas para vocês não passou nada. Foi porque, primeiro, o meu celular ele vai parar, meu cartão de memória está corrompido, ele para porque decide que ele quer parar e pronto, é vontade própria, tem que respeitar a vontade do meu cartão de memória, ele apaga o vídeo, tem que encerrar um pouco antes para salvar, e logo depois, uns 15 minutos depois, ele fica sem memória. Então eu tive que parar, passar para o computador e depois liberar espaço para gravar de novo, beleza? Então vamos continuar de onde paramos. As Linhas Tortas de Deus, então vai gerar um caos ali dentro do hospital, em que alguns enfermeiros, alguns funcionários vão ficar de um lado, outros vão ficar do outro lado, e eles vão debater muito sobre se ela realmente é uma agente do governo infiltrada para resolver um caso, ou se ela é uma paciente muito inteligente a ponto de jogar e enganar até mesmo os psicólogos e psiquiatras. Então, bom, é só isso que eu vou falar. É um filme muito intrigante. E é isso, galera. É isso. Não confiem nos seus sentidos, porque o filme ele vai dar reviravolta atrás de reviravolta e vai te enganar várias vezes, beleza? Eu falei que ia ser o último, mas eu esqueci. A trilogia Dan Brown, o Anjos e Demônios, ou melhor, Código da Vinci, Anjos e Demônios e o Inferno. Não, esse talvez seja os mais fracos de todos que eu falei. Mas eu gosto desses filmes, eu acho filmes legais para assistir assim. De conspiração, eu gosto um pouco. Então é a trilogia do Dan Brown no cinema. Eu não lembro qual é o diretor. Mas isso aí eu acho que todo mundo já assistiu, né? Mas não são filmes tão bem elaborados, eu não acho tão bem feitos quanto toda essa lista que eu fiz aqui. Mas gostaria de incluí-los aqui, por algum motivo eu decidi incluir isso aqui. E tem o último também, que eu lembrei gravando esse vídeo, que Sobre a Minha Pele, eu esqueci agora. A Pele que Habito. A Pele que Habito. Ele não é um filme estadunidense, se eu não me engano ele é espanhol.
Ele é um filme europeu, mas eu acho que é espanhol. Eu não me lembro agora. A Pele em que Habito. Cara, esse filme é fenomenal. Esse filme, você vai falar, cara, que absurdo. Você tá afim de ver um filme que você vai encerrar e vai falar, cara, o que eu acabei de assistir, velho? Vou precisar de uma semana pra me recuperar disso. E, cara, não tô brincando. É bem perturbador o que acontece. Não é um filme de terror. É um filme de vingança. Então, assim, existe um médico já quarentão, bem conceituado, rico, e ele tem uma filha, a filha dele, que vai numa festa e nessa festa ela acaba sendo abusada, para não usar outra palavra mais forte, porque o YouTube pode acabar prejudicando aqui o vídeo, né? Então ela vai ser abusada, né? Em um tom muito mais agressivo que eu não posso usar aqui. E aí ela vai para o hospital psiquiátrico porque ela tá traumatizada. E lá, só que o pai chegou no momento em que o cara tava correndo, então ele vislumbrou mais ou menos o cara. Só que depois ele não procurou o cara. E aí ele vai interna a filha, porque ela tá bem traumatizada, e deixa ela lá se tratando, né, com os psicólogos, os psiquiatras, e em algum momento ela decide que ela não aguenta mais, e ela, também não posso falar essa palavra que é forte para a plataforma, e ela vai e pula de um lugar alto lá no hospital, e, né, aí o pai fica totalmente inconformado com aquela situação e ele decide se vingar. E a forma como ele se vinga, cara, você não viu isso no cinema, em outro lugar. Se você não viu esse filme, você não viu essa história, esse enredo em outro lugar, cara. É uma coisa bem bizarra, bem. Sei lá, cara. É uma coisa sinistra, cara. Você vai ficar impactado ali e vai falar, cara, que bizarrice, mas. Cara, é um filme que é bizarro, mas ele é um filme muito cabeça. Quando tu acabar, tu vai falar, cara, é bizarro, isso não me deixa confortável, isso é estranho pra caramba, mas é um bom filme. Você percebe que ele é um bom filme, que ele é bem feito. E ele é sempre citado na lista de melhores filmes e tal. E é isso, cara. A Pele que Habito. Cara, assistam esse filme, beleza? Então, vamos para o grande final. Grande final. Que é aqui a lista dos filmes que eu considero como os meus filmes preferidos. Vão ter filmes cabeças aqui também? Sim, vão ter. Mas vão ter filmes também meio trash, né? Tipo, né, de ação, super-herói, que não são filmes de cabeça, mas eu considero filmes bons, porque nem todo filme é feito para você pensar, refletir e matutar. Alguns filmes são feitos para você se divertir e entreter. Então vão ter alguns filmes aqui, não que sejam filmes ruins, são filmes bons, mas não são filmes de intelectualidade, beleza? Vão ser filmes de ação mesmo. Então, bom, alguns deles, mas tem alguns que vão ser cabeça sim. Então esteja preparado aí para a lista dos meus filmes preferidos.